na ponta do papel de forma clara e objetiva. Aline, o que eu preciso começar a estudar para ser um social media, para começar a atender e trazer resultados para os meus clientes, porque de nada adianta você ser um social media se você não gera resultado. Você pode até conseguir clientes, mas se você não gera resultado, você vai acabar perdendo a base que você está construindo, e é isso que nós vamos aprender nesse vídeo. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão do lado aí? Espero que tudo bem. Pessoal, de forma simples, bem objetiva, bem clara, hoje eu quero trazer para vocês o que um social media precisa estudar para de fato começar a atender os seus clientes. Quando a gente fala sobre ser um social media, é algo que é muito abrangente, existem vários caminhos para você conseguir escolher, para você dar continuidade nos seus atendimentos, na sua profissão. Mas, Aline, vamos começar do básico? Eu estou começando agora ou eu ainda estou com vontade de começar? Eu vou te falar uma coisa nesse vídeo que eu quero que você guarde para a sua vida. Eu sempre falo dentro da minha comunidade e eu quero trazer isso aqui para você. A internet tem muito barulho, eu falo isso em todos os lugares. A internet é muito barulhenta, então cuidado com quem você escuta. Um conselho que eu te dou para você começar certo e começar bem, escolha um mentor. Escolha alguém que já chegou onde você quer chegar e escute essa pessoa. Enquanto você está estudando com essa pessoa, tape os seus ouvidos para barulhos externos da internet, porque cada um tem um método, cada um cresceu de uma forma, cada um tem a sua verdade, as suas estratégias que deram certo. Então escolha um mentor, escute esse mentor. E depois você pode se especializar em outras coisas que você quiser, em outras áreas, nichar os seus atendimentos. Mas por hora, eu quero te falar do básico. Então vamos lá. Para começar, eu quero começar do básico mesmo. Eu quero te falar qual que é a principal função de um social media, porque tá tão hypado ser um social media, a cada esquina tá brotando um social media do chão, que cada um está interpretando de um jeito e a gente esquece da real função que a gente precisa fazer, que é gerar demanda para o nosso cliente, é pensar de forma estratégica. Um social media, ele não é um designer gráfico, um social media não é um videomaker, um social media não é editor de vídeo. Porém, quando a gente está começando, a gente precisa entender de tudo um pouquinho, até a gente conseguir se consolidar no mercado e aí você conseguir delegar. Então, para você ser um social media hoje, você precisa pensar estrategicamente para gerar demanda para o negócio do seu cliente, mas também entender um pouquinho sobre as outras coisas que eu vou te falar agora. E também, quando a gente fala sobre estratégia, quando a gente fala sobre pensar estrategicamente, você precisa entender alguns pontos muito importantes, que são os fundamentos do marketing digital, o básico que eu costumo falar, o feijão com arroz que todo mundo come todos os dias. Então pega um papel, pega uma caneta e anota comigo. Para começar a pensar estrategicamente, você precisa entender os fundamentos de marketing digital. Aline, o que é isso que você está falando? Uma das coisas mais importantes que no digital hoje você não faz nada sem saber de cor e salteado, é como estudar o público-alvo seu e do seu cliente. Porque se você também não tem um público-alvo do seu negócio como social media bem desenhado e bem estruturado, você está no escuro. Para quem você está ofertando? Se você atira para tudo quanto é lado, você não vai acertar ninguém de fato. Então, o estudo de público, persona e público-alvo, ele é essencial. Agora eu vou fazer de uma forma figurada aqui para vocês entenderem. O público-alvo é como se eu, Aline, estivesse palestrando em uma sala com 1000 pessoas. E dentre essas pessoas, todas têm as mesmas características gerais. Todas são do mesmo lugar, todas têm entre 20 e 40 anos, todas são mulheres, todas têm interesse XYZ. E quando a gente está falando sobre persona, é como se eu, Aline, pegasse uma pessoa dentre essas 1000 pessoas, dentro desse público-alvo, e direcionasse somente a ela. Essa pessoa, essa persona fictícia, ela tem um nome, uma idade, ela tem uma vida, ela tem hobbies, ela tem características muito específicas. Deu para entender? Acho que deu. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai falando. E já que a gente está falando de público e persona, entender a jornada desse consumidor também é muito importante. Ah, Eline, o consumidor, ele tem uma jornada? Ele tem uma jornada até ele entender
O ponto de dor dele aqui, que isso também é papel do social media, criar esses conteúdos estratégicos para que o público sinta essa dor, mesmo que ele não saiba, ele sinta que ele tem uma dor e que ele precisa daquilo que nós vamos ofertar. Então, o consumidor, ele tem um ponto inicial até a hora que ele descobre a dor dele, até a decisão de compra. E você precisa entender o que leva esse público a querer comprar. Falando em jornada do consumidor, meu anjo, nós estamos também falando de funil de venda. Ah, Aline, mas eu sou social media, eu preciso entender sobre funil. Gente, é muito importante, na minha visão, tá? Estou falando aqui de mim, eu, Aline Carvalho, o que deu certo para mim no mercado e o que eu vi que eu precisava entender ali no dia a dia, na labuta, que fez falta. Sabe, o funil de vendas, ele é o caminho que você vai fazer o seu lead percorrer até ele comprar. Então, a gente tem diferença da jornada do consumidor e do funil de venda. A jornada do consumidor é quando ele descobre, e aí o que leva ele a querer comprar de você. E o funil de venda é o caminho que você vai fazer esse consumidor percorrer para ele decidir comprar mais fácil. Estou sendo um pouco chula na minha explicação, porque se você for iniciante, eu não quero confundir a sua cabeça. Mas parece muita coisa agora, mas quando você vai praticando, quando você vai estudando, vai fazendo sentido no seu dia a dia e vai ficando mais fácil. Hoje em dia, a gente não trabalha só com aquele topo, meio e fundo de funil. É a base, o topo, meio e fundo de funil. Desse funil tradicional, a gente consegue criar vários tipos de funis para cada coisa diferente. Então, vamos colocar um infoprodutor. O infoprodutor, ele pode trabalhar com 6, 7, 10 funis infinitos. Ele pode trabalhar compra direta, ele pode trabalhar uma compra high ticket que vai para o WhatsApp, depois tem uma call, e depois tem um fechamento, e aí entra um close, e entra um SDR. Os conceitos básicos aqui que eu quero que você entenda nessa primeira parte é funil, público, persona e jornada do consumidor. Você também precisa entender um pouquinho de brand. Ai, Aline, eu ouço falar. Tô igual o Zeca Pagodinho. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar esse tal desse brand. Eu quero te falar um pouquinho sobre isso. É claro que eu não vou me estender e me adentrar a fundo no que é um brand, mas eu quero que você entenda que você precisa estudar sobre isso. Muita gente acha que o branding ele é limitado a uma identidade visual onde tem logo, paleta de cor, e não é isso. Na verdade, a paleta de cor e uma logo, ela faz parte de todo um sistema que vai formar o posicionamento, a comunidade, o tom de voz, para aí sim a gente começar a trabalhar em um brand. Então, quando a gente fala sobre brand, está mais ligado ao posicionamento, à autoridade que essa marca traz, junto com a logo, junto com a identidade visual toda ali, né? Paleta de cor, tipografia é a fonte que é usada. E aí a gente tá falando um pouco sobre branding, é como essa marca é percebida pelo público, é como a gente está usando aquele marketing de repetição para entrar na cabeça das pessoas, de acordo com o nosso posicionamento, de acordo com aquilo que tem crença, que tem história, que tem verdade, que tem identidade. Hoje a gente está tão cansado de ver marca genérica que quando a gente está falando sobre identidade e sobre posicionamento único, sobre aquilo que faz uma marca ser única, isso tem sido extraordinário no mercado. Então, em 2025, gente, tendência de marketing mesmo, vocês querem falar de uma tendência muito forte, é ser único, é a unicidade de uma marca, porque de marketing genérico nós estamos abolindo porque não funciona mais. E você também, meu querido social media, isso aqui que eu vou te falar é extremamente importante tanto para você quanto para os seus clientes. Você precisa criar e ter e entender sobre uma proposta de valor único. Meus alunos já estão cansados de me ouvir falando sobre isso. Aline, o que é uma proposta de valor único? É aquilo que te diferencia do seu concorrente, aquilo que vai diferenciar o seu cliente do concorrente dele. É o que o seu produto ou o seu serviço resolve de uma forma única. A sua proposta de valor única é como se você estivesse de cima, olhando para o seu produto, olhando para o produto do seu cliente de uma forma que só vocês enxergam e que aí vocês precisam fazer essa proposta para passar esse valor para o consumidor. Vocês estão conseguindo me entender? Eu estou tentando ser mais leve, eu estou tentando ser mais simples na minha explicação para que vocês consigam entender de uma forma mais fácil. Mas aqui, ficou dúvida? Coloca aqui nos comentários para mim.
Ok, Aline, hablamos aqui então 12 minutos só dos fundamentos do marketing digital. Agora eu quero trazer para você um ponto muito importante que você, como social media, precisa estudar, que são as redes sociais, que são as nossas ferramentas de trabalho, né? Não tem como a gente falar sobre ser um social media sem trazer a particularidade de cada rede social. E eu falei isso no vídeo passado e eu quero trazer isso de novo para fixar na sua cabecinha. Não seja um social media que se limita a feed de Instagram, porque rede social, a mesma hora que ela tá, ela já não tá. Antes era o Facebook que era o líder, depois a gente foi para o Instagram e hoje a gente tem plataformas no mercado que, dependendo do nicho que você estiver atendendo, são muito importantes. Por exemplo, vamos colocar um meio mais corporativo, nós vamos para o LinkedIn. Vamos colocar um nicho mais educacional, nós precisamos saber trabalhar com o YouTube. Vamos colocar um nicho mais descontraído, onde a gente tem fácil acesso à viralização. Nós vamos falar do TikTok, um público mais jovem, talvez. Nós vamos falar de rede social que está vindo, rede social nova. Nós vamos para o Threads ali. Então, vocês precisam estar antenados, sempre ligados, sempre atualizados aos algoritmos das plataformas. Como eles funcionam, o que dá certo, o que não dá. Quero trazer para vocês também uma coisa muito importante, que às vezes você pode ter isso na sua cabeça e é uma crença sobre a nossa profissão, né? Sobre a nossa habilidade. Você não precisa viralizar para de fato trazer resultado para o seu cliente. Nós trabalhamos em um projeto aqui na agência no mês passado que a nossa cliente viralizou. Ela bateu 1 milhão de views. Só que ela viralizou sem a gente, isso foi antes. Foi um vídeo de react que ela fez e teve essa viralização. Porém, não serviu de nada para ela, porque ela não sabia como ofertar o serviço dela ali. Então, acabou o perfil dela. Nós pegamos o perfil dela, tinha até um número de seguidores que chegou dali, mas era um número morto, era um número fantasma. Então, quando a gente começou a postar, a gente viu que a gente teria que trabalhar mais estrategicamente, mais afinco, porque aquele número que veio de viralização não contou. Então, às vezes, um post bem trabalhado, um conteúdo estratégico bem definido ali, bem alinhado com a persona e com o público-alvo, ele pode ter poucas curtidas, mas se ele trazer resultado financeiro para o seu cliente, tá perfeito. Planejamento e estratégia. Então, essa é a parte que realmente eu sei que toca na dor de muita gente. Então, para você ser um bom social media estrategista, você precisa entender sobre estratégia. Aline, fala para mim o que é uma estratégia de uma forma simples, desenhada, porque eu sei que todo mundo na internet fala sobre estratégia, mas ninguém te ensina, meu Deus. Eu sei isso é muito triste. Uma estratégia é você sair de um ponto A e ir para o ponto B. O que é isso, Aline? Seja mais específica. Vamos lá. O meu cliente, vamos desenhar uma realidade aqui. O meu cliente, ele está com 40 mil de faturamento pelo digital, mas ele quer aumentar isso em 50% nos próximos 3 meses. Então, eu, como estrategista, eu preciso criar estratégias de conteúdo, criar campanhas de marketing que vai tirar o meu cliente desses 40 mil faturados no digital para daqui 3 meses ele já está com esse aumento de 50%. Então, isso é uma estratégia. É você pensar para tirar o seu cliente do ponto A e levar para o ponto B. E quando a gente fala sobre o lado estratégico, nós precisamos saber criar uma linha editorial, saber criar um calendário editorial, saber criar um bom planejamento de acordo com o objetivo do cliente e também saber fazer uma boa pesquisa de concorrência. Para a gente finalizar isso aqui, eu vou finalizar de um jeitinho gostoso. Muita gente acha que ser um social media, trabalhar com marketing, ser a menino do marketing é muito lindo. O marketing de verdade, ele é assim, ele é chato, ele é cheio de número, ele é cheio de métrica, ele é cheio de cabeça queimando, é cheio de insight. Ah, meu Deus, 1 hora da manhã eu fui deitar, eu tive um insight para minha cliente muito legal. Acabei de sair do banho, nossa, eu tive uma ideia para aquele projeto da nossa cliente que eu acho que vai bombar. Então, assim, o marketing de verdade, ele é cheio de número e você precisa saber ler esses números. É o que nós estamos falando aqui de KPIs, que são, na verdade, as métricas, os indicadores chaves daquilo que você está fazendo. Para você sentar, analisar, ver como que tá, se tá legal, se tá trazendo resultado, ou se você precisa, dentro daquele mês ali, reajustar as suas estratégias. Então, as métricas, elas te dão indicadores, elas te dão um norte, elas vão te falar, se você souber ler corretamente essas métricas, o que você precisa fazer.
Então, um exemplo bem bobinho aqui. Vamos lá, o meu cliente esse mês, ele teve um engajamento muito legal, mas os cliques no link do perfil diminuíram. E eu preciso que as pessoas tenham interesse em clicar no link, porque eu estou trabalhando com delivery. Eu preciso fazer elas irem para o WhatsApp ou pedir no aplicativo. Então, eu preciso planejar uma estratégia para manter o engajamento do jeito que está e fazer esses cliques no link melhorar. E no mais, meu querido, e no mais? Atualizações, estudo, e no mais, segura na mão de Deus e vai. A gente passa muito perrengue nessa habilidade, mas é bom. A gente ama trabalhar com esse mercado, a gente ama os nossos clientes, a gente ama as redes social media. E é isso. Você gostou desse vídeo? Então comenta esse vídeo aqui, comenta, gente, porque aqui, falar pra vocês. Quantas horas? Meio-dia e 24. Eu nem almocei ainda. Tô aqui gravando pra vocês. Cheio de demanda pra fazer. Quer ver que eu tenho cheio de demanda? Ó, cheio de demanda para entregar. Hoje eu tô aqui gravando para trazer um conteúdo legal para você. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, então se inscreve aqui nesse canal, deixa o seu like e ativa o sininho. Então é isso, meus queridos, nós nos vemos no próximo vídeo e até mais.